Olá, pessoal. Voltamos aqui para mais uma aula de Química Analítica, que é o professor Flávio Mendes, e nós vamos dar continuidade no conteúdo que paramos na última aula, né? Nós fizemos uma pequena revisão, como vocês lembram, né, do conteúdo que deve ser estudado nas disciplinas de Química Geral e Química Geral 2, né, Geral 1 e Geral 2, para o entendimento da Química Analítica, né? Esses conteúdos são de suma importância para um bom andamento da disciplina. Então, nesse curso de férias, nós vamos estudar os equilíbrios químicos em solução aquosa, que é o equilíbrio. Vamos pegar a introdução ao equilíbrio e falar separadamente de cada equilíbrio químico como conteúdo dessa disciplina. Agora, nós vamos dar uma introdução ao que é equilíbrio químico e assim vocês vão executar alguns cálculos e trabalhar com a constante de equilíbrio para entendimento de como funciona esse sistema e assim facilitar a compreensão dos outros equilíbrios químicos, que é de suma importância para o estudo da química analítica. Beleza? Então vamos lá, né? Equilíbrio químico é o quê? Bom, primeiramente, o equilíbrio químico é um sistema. É uma situação na qual as substâncias se encontram que permitem duas reações acontecerem ao mesmo tempo, né? Duas ou mais, na verdade, né? Mas de preferência vamos adotar que são apenas duas reações. Uma reação formando os produtos, ou seja, os reagentes estão interagindo entre si para formar os produtos. E os produtos também estão interagindo entre si para formar os reagentes, reconstituir o que era antes. Então, na verdade, o que é que nós temos aí? Nós temos reações reversíveis. Essa é a parte mais importante do equilíbrio químico. É necessário que as reações sejam facilmente reversíveis. Por quê? Por exemplo, existe o consumo, a combustão da glicose, e existe a produção da glicose. Essas duas reações ocorrem naturalmente no ato da queima do açúcar e existe também no ato da produção do açúcar pelas plantas. São reações, no caso a fotossíntese, produzindo este carboidrato, é uma reação de produção, consome energia, e a reação de combustão é uma reação de decomposição, libera energia. Se formos pensar as duas reações, deveriam ser reversíveis, mas não são, porque a energia necessária para a formação do açúcar e a energia necessária para a combustão do açúcar são diferenciadas. E somente o processo de fotossíntese é o que nós observamos naturalmente para a produção desse açúcar. E não é possível as duas interações ou as duas reações ocorrerem ao mesmo tempo. Portanto, não são consideradas como reações reversíveis. Ok? Então vamos lá. Então, neste caso do equilíbrio químico, nós vamos ter um sistema dinâmico que ocorre duas reações ou mais simultaneamente, onde os produtos formam os reagentes e os reagentes formam os produtos ao mesmo instante, ao mesmo tempo. Beleza? Tanto que aqui nós temos um gráfico que demonstra bem essa situação. Temos aqui a velocidade da reação direta, que nada mais é do que a reação dos reagentes formando os produtos, e a velocidade da reação inversa, que é os produtos formando os reagentes. Isso em relação ao tempo. Essa reação vai acontecer simultaneamente, até o ponto do equilíbrio. Quando é que acontece o ponto do equilíbrio? Quando a linha da velocidade se torna constante. Aí nós vamos ter o quê? As velocidades de reações ocorrendo ao mesmo com o mesmo valor. Os reagentes, a quantidade de reagentes produzido vai ser a quantidade de produtos também produzido. Ou vice-versa. Um consumindo o outro. Beleza? Então, essa é a diferença do estado de equilíbrio. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, estamos no estado de equilíbrio, que é um sistema dinâmico que ocorre duas reações ou mais ao mesmo tempo. Mas, como é que funciona esse estado de equilíbrio? Primeiramente, ela é regida pela lei da ação das massas. A lei da ação das massas, também conhecida como a lei de Goodbar,
diz que a velocidade de uma reação a temperatura e pressão constante é proporcional ao produto das concentrações efetivas das substâncias reagentes. Olhe bem, então a velocidade é proporcional aos reagentes, ou seja, quando a velocidade da reação no sentido é exatamente igual à da reação no sentido inverso, existe uma condição de equilíbrio químico. Então é como eu falei com vocês, a reação indireta vai ter a mesma velocidade que a reação inversa. Observe que, neste exemplo do gráfico, as concentrações, a velocidade, né, estão mantendo o equilíbrio com a velocidade constante. Quando é constante, significa aqui neste momento, significa que houve uma variação da velocidade até certo ponto e ela passa a ser constante. E neste exato instante aqui em que a velocidade se torna constante, ela se torna igual tanto para a velocidade da reação direta quanto para a reação inversa. Aí nós atingimos o estado de equilíbrio. Lembrando que, nesse momento, não é a quantidade de produtos e a quantidade de reagentes que são iguais, e sim a quantidade de produto formado e a quantidade de reagente formado que serão iguais. Beleza? Resumidamente, eu consumo 10 e produzo 10. Então eu faço a produção de 10 reagentes e consumo 10 reagentes para formar 10 produtos. Ok? Então há essa equalização das quantidades neste momento. Não é que a quantidade total de reagentes vai ser igual à quantidade total de produtos, e sim a quantidade reacional daquele instante da reação. Então vamos lá. Então todo o equilíbrio químico é regido pela lei da ação das massas. Mas como é uma velocidade constante, daí nós temos o quê? Um número constante, que é essa relação de concentração. Significa que as concentrações não vão variar a partir daquele instante. A quantidade de reagentes no início do estado de equilíbrio até o final do estado de equilíbrio se mantém a mesma, desde que a pressão e a temperatura se mantenham constantes. Então, neste caso, nós vamos ter o quê? O entendimento de que existe uma constante de equilíbrio. E o que vem a ser uma constante de equilíbrio? É uma relação direta com a lei das velocidades, direta e inversa. Vamos pensar um pouquinho. Pegando uma equação genérica, A mais B formando C mais D, nós temos aqui os coeficientes de A, de B, de C e de D. E vamos ter o que? As leis ou a equação de velocidade. A velocidade 1, formação de C e D, depende diretamente de A e B, certo? Dos reagentes A e B. Então, a lei de velocidade de consumo é velocidade 1 de consumo dos reagentes, é K1, constante da reação, é igual à concentração de A elevado ao índice, que é o coeficiente de A, que de acordo com a ordem da reação, vezes concentração de B elevado ao coeficiente de B, que no caso também depende, isso aqui influencia na ordem da reação. Na velocidade 2, que é o contrário, CD sendo convertido em AB, nós vamos ter velocidade 2, constante da outra reação, que é a velocidade da reação inversa. Nós vamos ter concentração de C elevado ao índice de C, coeficiente de C, e D elevado ao coeficiente de D. Aqui nós temos a segunda lei da velocidade de reação. Primeira, relacionado aos reagentes. Segunda, relacionado aos produtos C e D. Agora vamos lá. O estado de equilíbrio é garantido, como nós já falamos, quando a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Então, se V1 é igual a V2, vamos substituir. Quem é V1? V1 é K1 a concentração de A elevado ao coeficiente A e vezes concentração de B elevado ao coeficiente B. E quem é V2? K2 vezes concentração de C elevado a coeficiente de C vezes concentração de D elevado ao coeficiente de D. Aqui nós temos então essa relação, V1 igual a V2. Lembrando que constante relaciona-se com constante, então vamos passar a constante 2 para o lado esquerdo da igualdade. Aí nós vamos ter o quê? Como ela está multiplicando, ela passa dividindo. K1 dividido por
K2. As concentrações de A e B estão multiplicando K1, vão passar para o outro lado, também dividindo. Então, nós vamos ter o quê? K1 sobre K2 igual a as concentrações dos reagentes e os seus devidos coeficientes. Agora, vamos lá. Constante dividido por constante continua sendo uma constante. Daí, a gente gera o que nós chamamos de constante do equilíbrio. Nesse exato instante, as velocidades são iguais, então as constantes se tornam uma única constante relacionada aos reagentes, à concentração dos reagentes. Então aqui, toda constante de equilíbrio, de um modo geral, o que é que nós vamos ter? Nada mais, nada menos que constante de equilíbrio é igual produto dos produtos sobre produto dos reagentes. Resumidamente, multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a multiplicação dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Aqui nós temos a equação geral de equilíbrio para qualquer equação genérica, qualquer reação que nós venhamos a visualizar. Certinho? Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu como é que a constante de equilíbrio ela é gerada, nós precisamos manipulá-la de acordo com as características de cada reação. Assim, nós vamos entender o comportamento dessa constante de equilíbrio de acordo com cada situação. Vamos lá, vamos manipular ela na primeira situação. Primeira coisa que nós temos que analisar é que a equação, o equilíbrio pode ser abordado de qualquer equação, seja dos produtos formando os reagentes ou dos reagentes formando os produtos. Então, daí nós temos esta relação. No caso, o que é que nós temos aí? K1, que é a constante direta, e K1' ou K2, você escolhe, né? Aí K2, K1', que é a reação inversa. Aí vem, o que é que nós vamos ter? A variação dessa concentração. Não há alteração em si, né, direta na formação da equação. Por quê? O que nós vamos fazer? Vamos inverter apenas a posição das substâncias ou as suas concentrações. Consequentemente, como a gente vai realizar uma inversão, então é preciso fazer também uma inversão ou calcular o inverso da constante. Vamos lá. Equação direta. Temos aqui, ó, HA formando H+, e A-. Daí a constante direta vai ser o quê? K1 igual a produtos sobre reagentes. Inverso. H+, mais A- formando HA. Nós vamos ter o quê? Produto HA sobre reagentes. Aí vem, observe que o K1 da reação direta, ele é inversamente proporcional ao K1 da reação inversa. Por quê? Observe bem, quanto maior o K1, menor é o K1'. Por quê, gente? Porque está invertendo a situação. Né? Ou seja, nós estamos realizando um sentido inverso do cálculo. Mas é nada mais, nada menos que matemática pura. Então, ó, observe, K1' é igual produto sobre reagentes. Daí, o que a gente pode deduzir? Que K1, que é a da reação direta, é o inverso de K1' ou vice-versa na situação do cálculo. Então, é matemática pura, né? Então, é muito simples de fazer essa relação. Então, podemos manipular a constante de equilíbrio de qualquer sentido, desde que possamos realizar a inversão da constante, né? Lembrando que K1' e K1 são inversamente proporcional. Outra coisa importante, outro ponto da constante de equilíbrio é justamente em relação a os produtos, quando nós temos mais de uma... Para chegar ao produto, nós precisamos de mais de uma reação. O que é que nós vamos ter, então? A constante de equilíbrio, então, vai ser o produto das constantes da soma de outras reações. Ah, mas como assim? Observe. Reação 1 tem um HA formando H+, mais A-, como nós podemos observar aqui. Reação 2, H+, mais C formando CH+. Daí HA mais C forma A- mais CH+.
Então, observe que eu tenho reação 1, reação 2 e a equação geral dessa reação. Então, essa equação geral da reação, na verdade, tem uma constante própria, que depende da constante 1 e 2. Daí, essa K3 nada mais é do que o quê? O produto de K1 vezes K2. Então, eu vou pegar K1, que é produto sobre reagente, como está aqui o H mais A menos, e multiplicar por K2. Observe, quem é K1? H mais A menos sobre HA. Quem é K2? CH mais sobre H mais C. Aí quando eu multiplico, corto que é igual, que no caso aqui é H mais e H mais. Vou sobrar quem? A menos, CH mais, HA e C. Então aqui eu tenho a equação geral desta equação, desta reação de equilíbrio em duas etapas. Observe que produto sobre reagente. Isso porque uma reação está dependendo da outra. Então, uma reação depende de duas outras reações. Por isso que o valor da constante de equilíbrio, no final, ou geral, vai ser o produto das constantes anteriores. Ou aquelas constantes de cada equação separadamente. Beleza? Ou uma informação, algumas observações interessantes que nós precisamos entender é: quando uma reação é multiplicada por um número, a constante de equilíbrio é elevada àquela potência. Observe, vamos supor que eu vou multiplicar toda essa reação por 2. No final das contas, o valor da constante vai ser elevado ao quadrado. Então, é importante relembrar isso. Sempre, quando eu multiplico a equação, muitas vezes eu faço essa multiplicação para dar equilíbrio no final do cálculo. Aí eu vou ter que lembrar que a constante vai ser elevada. Vamos pegar aqui como exemplo. Se eu pegasse a primeira equação, K1, e multiplicasse toda ela por 2, então K1 seria elevado ao quadrado. A concentração de solutos deve ser expressa em número de mols por litro. Lembrando que equilíbrio químico a gente sempre trabalha com mols por litro e não em gramas ou seja lá a outra expressão. Sempre trabalhamos principalmente em mols por litro. Beleza? As concentrações de sólido, líquidos e solventes puros são omitidas porque são iguais à unidade. Como assim? Na verdade, a variação da concentração de sólido, líquido e solvente é muito pequena. Por quê? Porque dentro da solução ela é muito grande. Então a quantidade que forma ou deixa de formar é muito pequena. Por isso que geralmente a gente mantém como uma constante também. Então dessa forma não há variação no equilíbrio se a gente colocar mais ou menos solvente em algumas situações. Ok? O sólido a mesma coisa. Porque o sólido também, por estar na forma de um sólido, ele não está dissolvido dentro da solução. Ok? Se o líquido, se você tem ainda uma substância que está no estado líquido, significa que ela também não está dissolvida na solução. Daí, a sua concentração interna também do equilíbrio é pequena. Outra coisa importante em relação à constante de equilíbrio, nada mais, nada menos, do que a aplicação da lei das massas. Né? Por que a aplicação da lei das massas de outra forma? Porque ela, além de ser relacionada com a concentração molar, também pode ser relacionada com a pressão parcial. Como assim pressão parcial? Porque se a gente estiver trabalhando com gases, as pressões parciais são diretamente proporcionais à quantidade de mols. Quanto maior o número de mols, maior a pressão. Então, por isso que é possível escrever a equação de equilíbrio de acordo com as pressões parciais. Observe uma equação genérica A, B e tal, como nós podemos observar aqui. Se todas essas substâncias forem gases, a constante Kp, não é constante de equilíbrio, K é constante Kp, porque é a constante de equilíbrio das pressões parciais. Nós vamos usar outros valores, não as concentrações molares, sim as pressões. O que é que nós vamos observar? Pressão parcial dos produtos, elevado aos seus devidos coeficientes, sobre as pressões parciais dos reagentes elevados aos seus devidos coeficientes. Aqui é uma equação genérica que nós podemos observar. Mas e qual é a relação dessa equação de pressão com a constante de equilíbrio? Primeiramente, vamos pensar o seguinte. Quem é a pressão? Nada mais é do que uma relação entre o número de mols, constante geral dos gases, temperatura em Kelvin, sobre o volume.
Ah, como assim? Lembrando da equação de Clapeyron, né? O que é que nós vamos ter? PV é igual a NRT. Por você, nunca ralei tanto. Então, ó, PV é igual a NRT. Se nós transformarmos essa equação em relação a P, isolarmos o P, que é a pressão, o que é que nós vamos ter? Pressão é igual ao número de mols vezes constante geral dos gases vezes temperatura sobre V. Então, substituindo a pressão, aquele valor da relação da pressão, a partir da equação de Clapeyron, o que, é que nós vamos ter? Ó, substituindo cada um na sua devida posição, nós vamos ter o quê? RT, que é a constante geral dos gases e temperatura, que vai se tornar um único valor para todos os casos. Mas que é o quê? RT elevado a C vezes RT elevado a D. Então, ó, repete, o que nós vamos ter? Multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. A mesma coisa aqui embaixo. RT é igual a A mais B. Ah, mas aí no final o que é que nós vamos ter? RT em cima e embaixo. Então vai ser o quê? RTC mais D menos A mais B. Aqui está errado na digitação, mas é A menos B. Não é A menos B, desculpa, é A mais B. Então o que é que nós vamos ter aqui? Ó? RT elevado a soma dos coeficientes, que é no caso os expoentes, né? Menos a soma dos outros coeficientes. Produtos e reagentes. Então a variação aqui dos coeficientes do produto sobre menos os reagentes. E no final, depois que a gente tira o RT, a gente vai sobrar o quê? NC sobre V, ND sobre V. Aí nós vamos ter essa equação geral aqui. Número de mols dos produtos elevado a seus coeficientes sobre V. Daí, no final das contas, se nós olharmos isso daqui, nada mais é, nada menos do que concentração. Concentração dos produtos, o produto da concentração dos produtos e o produto da concentração dos reagentes elevados a seus coeficientes. Quem é que a gente lembra isso aqui? É a constante de equilíbrio. Então, constante de equilíbrio de pressão, constante Kp, que é a constante de equilíbrio das pressões espaciais, é igual à constante de equilíbrio das massas ou das concentrações, vezes constante geral dos gases vezes temperatura e a variação de quem? Agora é importante. Variação do número dos coeficientes de quem? Dos gases. Dos gases. Porque quando a gente fala de pressão parcial, só me interessa os gases. Então, isso aqui que é o importante nesse processo. Beleza, gente? Então, a relação que eu tenho de constante de equilíbrio com a constante das pressões parciais é diretamente esta equação geral. Beleza? Posso pedir a vocês, por exemplo, para deduzir essa equação novamente em uma atividade. Vocês vão fazer essa dedução mostrando todo o cálculo. Ok, então vamos lá. Então, agora que a gente já entendeu a manipulação da constante de equilíbrio, nós agora vamos entender algumas informações sobre o equilíbrio. Dentre eles, os tipos de equilíbrio que nós podemos encontrar. O que é que nós temos aqui, então, de equilíbrio? Nós temos equilíbrio de ionização da água, equilíbrio de eletrólitos fracos, né? São equações que nós podemos observar o equilíbrio químico. Sólidos insolúveis, que é um equilíbrio heterogêneo. Formação de um íon complexo, ou simplesmente equilíbrio de complexação. E equilíbrio redox, que é o equilíbrio de oxirredução. Então, esses tipos de equilíbrio aqui, nós vamos estudar individualmente, certo? Como nós já vimos lá no início da aula de química analítica, beleza? Então, esses são os tipos de equilíbrio. Aqui é um resumo para vocês avaliarem. Nós vamos falar individualmente de cada um deles. Então, agora vamos falar um pouquinho mais dos equilíbrios. O que é que acontece no equilíbrio? O que é que a gente pode modificar no equilíbrio? Uma coisa importante: direção do equilíbrio. O que é que a constante de equilíbrio, então, tem a ver com isso? É simples. Se a constante de equilíbrio for menor que 1, significa que o valor dela é baixo, é menor que 1, como, por exemplo, aqui, constante de equilíbrio, 1,0 vezes 10 a menos 5. O que é que nós vamos ter? Significa que a concentração, olhe bem, dos reagentes é maior do que a concentração dos produtos.
Lembrando que, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, que quem é o equilíbrio é produto sobre reagente. Então, se esse valor for maior que 1, maior, né? O valor da constante de equilíbrio for menor que 1, significa que esses valores abaixo aqui no denominador são maiores do que os valores que estão no numerador. Daí, o valor de KEC, ou constante de equilíbrio, tem que ser menor do que 1. Se agora nós analisarmos a constante de equilíbrio como sendo maior do que 1, né? O que acontece? Vamos lá. Ela sendo maior do que 1, a relação é um pouco diferente. Quando ela é menor do que 1, significa que os produtos, a concentração dos produtos é menor do que a concentração dos reagentes. Já quando a constante é maior do que 1, significa que a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Então, o que acontece? Se nós formos analisar aqui a constante de equilíbrio, o que é que nós vamos ter? Quando o valor da constante é maior do que 1, significa que o número, né, em termos de numeral mesmo, que está no denominador, ele é menor do que o número que está no numerador. Desta forma, a concentração dos reagentes vai ser menor do que a concentração dos produtos. Diante disso, o que é que nós temos? Nós temos aqui, então, uma relação bem importante. Quando a constante de equilíbrio ela é menor do que 1, nós estamos direcionando a reação para mantermos as substâncias na forma dos reagentes. Quando essa constante de equilíbrio ela é maior do que 1, estamos direcionando a reação para ela se manter na forma dos produtos. Tudo bem? Então, avaliando por numeração mesmo, números. Maior do que 1 tem uma funcionalidade, menor do que 1 tem outra funcionalidade, certinho? Então, o que é que nós temos aqui? Então, essa relação da constante da reação e em que sentido a reação vai ser direcionada. Sempre relacionando com o valor numérico da constante. Constante de equilíbrio maior do que 1, as reações são direcionadas para a formação dos produtos. Constante de equilíbrio menor do que 1, as reações são direcionadas para a formação dos reagentes, sempre mantendo este padrão, beleza? Compreendendo agora a funcionalidade, a função da equação de equilíbrio, ou seja, a constante de equilíbrio, como ela pode ser manipulada e o que seu valor significa, é importante a gente compreender um outro conceito muito importante em equilíbrio químico, que é o chamado princípio de Le Chatelier. Ah, como assim? Porque nós temos aí o estado de equilíbrio, certo? O estado de equilíbrio, o nome já diz, está em equilíbrio. Resumidamente, para o nosso sistema, o equilíbrio é as velocidades das reações ocorrerem com o mesmo valor, ou seja, em sentido contrário, mas no mesmo valor. Mas esse estado de equilíbrio ele pode ser perturbado, pode ser alterado instantaneamente ou em um determinado momento. E isso é, na verdade, uma perturbação deste equilíbrio de maneira externa. Essa perturbação foi estudada por Le Chatelier, tanto que surgiu aí o princípio de Le Chatelier. Neste caso, o que vem a ser o princípio de Le Chatelier? O princípio de Le Chatelier dispõe que, se um sistema em equilíbrio é perturbado, o sistema se deslocará de tal forma que a perturbação seja neutralizada. Então, a intenção do equilíbrio do sistema é retornar ao equilíbrio. Então, essa perturbação ela precisa ser neutralizada através do deslocamento das reações. Nós já vimos que o K, quando a constante de equilíbrio ela é maior do que 1, a tendência da reação é formar os produtos. Quando esse K é menor do que 1, a tendência da reação é manter-se na forma dos reagentes, certo? Agora, e quando esse equilíbrio é perturbado ou sofre uma perturbação externa, o que acontece? Observe bem. Neste caso, nós estamos analisando algo que está sendo acrescentado ou alterado de fora para dentro do sistema. Isso faz com que o sistema sofra uma alteração naquele momento para retornar ao equilíbrio. Daí,
nós podemos dizer que o equilíbrio ele é perturbado e ele sai do estado de equilíbrio e vai para um estado de transição ou de retorno ao equilíbrio, certo? Ou um estado perturbado. Primeira, aí nós vamos agora avaliar essas perturbações. Uma das perturbações, de acordo com o princípio de Le Chatelier, nada mais é do que a variação das concentrações. Vamos lá. Podemos variar as concentrações de duas maneiras. Acrescentar um reagente ou um produto, ou seja, a adição, perturbação por adição, ou podemos perturbar o equilíbrio por remoção de uma substância. Neste caso, nós temos a perturbação por adição, perturbação por remoção. Quando nós adicionamos um reagente, o equilíbrio tem que se deslocar contrário a essa adição. Resumidamente, buscando consumir essa adição. No caso da remoção, o equilíbrio se desloca no sentido da diminuição, ou seja, no sentido de repor aquilo que foi retirado. Ok? Então nós temos aí duas situações: adição e remoção. Vamos considerar o equilíbrio químico de formação da amônia. Temos aqui a produção da amônia a partir do gás nitrogênio e o gás hidrogênio, formando assim o gás amônio. O gás amônia, ele tem um sentido, aqui no caso na nossa reação direta, é a produção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Significa que eu tenho a reação direta, formação do nosso produto da síntese da amônia, que nada mais é do que a reação direta, e a reação de decomposição da amônia, que é a reação inversa. Certo? O que é que nós vamos ter aí? Observe. Nós temos aqui uma constante de equilíbrio quando isso aqui se encontra no estado de equilíbrio. Nós chamamos isso de Kek, ou constante de equilíbrio, ou somente K. Existe também um outro valor que nós chamamos de quociente, ou o Q, simplesmente. O que é esse? É nada mais, nada menos do que o valor correspondente ao estado momentâneo do equilíbrio. Ou seja, das reações. Se ela está ou não em equilíbrio, vai depender desse valor. A constante de equilíbrio, como o próprio nome já diz, é constante a uma determinada temperatura e pressão. Então, se nós analisarmos a pressão e a temperatura e ela estiver com o valor correspondente à constante de equilíbrio, significa que o sistema está em equilíbrio. Mas, vamos supor que em um dado instante eu estou avaliando essa reação. E o valor ali estabelecido não é o valor de K correspondente à temperatura e pressão estabelecida no momento da análise. Daí a gente vai ter o Q, que nós chamamos de quociente, que é medido da mesma maneira, conforme a constante de equilíbrio. Produto sobre reagentes. Temos aqui a concentração da amônia elevada ao quadrado, que é o seu coeficiente. Concentração de nitrogênio e hidrogênio também elevada ao seu coeficiente correspondente. Esse valor de Q é um valor numérico que pode estar relacionado com o K de três maneiras. Podendo ele ser igual a K, que significa que está no estado de equilíbrio. Esse Q pode ser maior do que K, significa que não está no equilíbrio. E Q pode ser menor do que K, que também significa não está no equilíbrio. Daí então, ó, se nós formos pensar aqui, ó, nessa visão. Tá meio embolado, deixa eu diminuir um pouco para ficar mais nítido. Eu tenho Q maior do que K. A tendência da reação é fazer com que o Q diminua seu valor para ficar igual a K. Temos a situação também em que Q é menor do que K. Neste caso, o deslocamento do equilíbrio é no sentido de que Q aumente ao ponto de ficar igual a K. Ou que todos os casos a tendência é retornar ao estado de equilíbrio. Mas e aí? Já que Q pode ser três situações, então nós temos Q, quando Q é igual a K, significa que está no estado de equilíbrio. Quando Q é maior do que K, o que é que acontece? Aí vem o segredo. Quando Q é maior do que K, então a reação inversa deve ocorrer para atingir o equilíbrio. Mas o que isso significa? Se Q é maior do que K, significa que os reagentes, a quantidade de reagentes está menor do que
deveria estar no estado de equilíbrio. Daí o que é que a gente tem que fazer? Consumir produto. Consumir produto para que ele vire reagente e aí entre em equilíbrio novamente essas concentrações. Então, lembrando, quando Q é maior do que K, significa que a quantidade de produtos é superior à quantidade que deveria existir no equilíbrio. Ah, mas é superior dos reagentes? Não, não é isso. Lembrando que no equilíbrio, podemos ter um equilíbrio com concentrações iguais, mas é quase improvável que isso ocorra, porque a maioria das reações, as concentrações são diferentes. Às vezes tem mais reagente do que produto, às vezes tem mais produto do que reagente, e assim vai, certo? Então não é algo determinado que tem que ser igual. Portanto, quando eu falo a concentração dos produtos deveria estar maior do que o que deveria estar no estado de equilíbrio. Significa que tem muito produto. Daí tem que consumir o produto para virar reagente e assim a quantidade de reagente elevar ao ponto do estado de equilíbrio. Isso acontece quando o Q medido naquele instante é maior do que K. Certinho? E se o Q for menor do que K? For menor. O que significa menor? Significa que esse valor dos produtos aqui, que é o caso do numerador, está menor do que o que deveria estar no estado de equilíbrio. Então, significa que os reagentes está superior à quantidade que deveria ter. Daí é preciso consumir os reagentes para que o estado de equilíbrio seja reestabelecido. Então, nós temos aí duas situações de modificação do estado de equilíbrio para atingir o estado de equilíbrio novamente. Primeiro, perturbei o equilíbrio, eu tenho mais reagente do que o que deveria. Vou consumir o reagente, formando mais produto, para que a relação de concentração de massa entre os dois atinja o equilíbrio. Outra situação, tenho aí mais produto do que reagente, então vou ter que consumir o reagente para virar mais produto. Consumir o produto para formar mais reagente e assim voltar novamente às relações do estado de equilíbrio. Então, nessas duas situações de Q maior do que K e Q menor do que K, o equilíbrio ele será deslocado. Se o Q for igual a K, o equilíbrio está estabelecido e não há alteração, não há modificação, deslocamento no equilíbrio. Ok? Então, a relação de massa com perturbação externa está relacionado a esse deslocamento para repor aquilo que foi retirado ou consumir aquilo que foi adicionado. Neste caso aqui, se eu adicionasse N2, o equilíbrio seria direcionado para produzir amônia no sentido de consumir N2. Se caso eu retirasse o hidrogênio, o equilíbrio seria direcionado no sentido de produzir, repor o hidrogênio que foi retirado e assim tentar chegar ao equilíbrio novamente. Beleza? Então, esse é o deslocamento do equilíbrio ou perturbação do equilíbrio com a alteração das concentrações por uma perturbação externa, ou por adição ou por consumo. Certinho? Então, vamos lá.